Graça e paz, boa noite. Meu nome é Mariana Barros, eu sirvo no Ministério Apostólico Caminho Santo, no ofício mestral, e hoje a gente está tendo o nosso terceiro encontro de seminário sobre oração. E na aula de hoje nós vamos conversar 4 temas. Presta atenção, hein? São temas poderosos para transformação na nossa vida devocional. Primeiro tema que a gente vai conversar são 7 passos para você ter resposta de oração. Depois nós vamos ver alguns tipos de oração. Oração da fé, oração da consagração e oração de louvor e adoração. Então, eu espero que o coração de vocês e a mente de vocês estejam abertos para tudo que a gente vai dividir da parte de Deus aqui essa noite. Vamos orar para começar? Espírito Santo, queremos te agradecer pela tua bondade, misericórdia, cuidado com as nossas vidas. Te agradecer porque o Senhor nos instrui, nos consola, nos dá direção, nos dá revelação do Pai. Nessa noite, Espírito Santo, eu quero te pedir que cada coração, cada mente esteja completamente focada em quem o Senhor é e naquilo que o Senhor quer ministrar em nós, ó Pai. Nos ensina, Pai, a aprofundar nosso relacionamento contigo, a desenvolver uma disciplina espiritual e a entender, ó Pai, o poder que existe na oração. Te rendo graças, ó Pai, por tudo que o Senhor está fazendo em nossas vidas, ó Pai, e por tudo que vai ser revelado a nós. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Muito conteúdo, mas eu prometo que eu vou entregar até as 10. Até conversei com o apóstolo Valmer sobre isso. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar são os 7 passos para a sua oração ser respondida. Talvez você faça orações e você não sinta que elas estão sendo respondidas. Então, hoje, a gente vai ver 7 passos para você ter certeza e convicção que a sua oração está sendo respondida e vai ser respondida. Preparados? Então, vamos lá. Primeiro passo, decida o que você quer de Deus. Pode parecer meio bobagem, mas na verdade não é não. Você precisa decidir o que você quer de Deus. E às vezes a gente não sabe o que pedir porque a gente não está decidida do que a gente quer colocar diante de Deus. Então a gente precisa ser específico quando a gente vai fazer uma oração e ela vai ser respondida. Como que a gente tem essa especificidade? Como a gente é específico? Um exemplo é o que o apóstolo Tiago diz para nós a respeito da sabedoria. Lá em Tiago 1, está escrito assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, então o que ele quer? O que ele está especificando? A sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor. Essa passagem é Tiago 1, do 5 ao 7. Então, o primeiro passo é a gente ser específico. E essa especificidade, ela precisa ser clara diante de Deus. Então, você está com falta de sabedoria, você vai pedir o quê? Conhecimento, entendimento, discernimento? Não. Você vai ter que pedir sabedoria. E aí, o que o Tiago diz para a gente? Que além de pedir, tem alguns outros passos que a gente tem que seguir. E o segundo passo que a gente precisa seguir para ter nossas orações atendidas é encontrar textos bíblicos que respaldem essa oração. Veja bem, Tiago diz que a gente tem que pedir com fé, com convicção. E a fé cristã vem de que forma? De que forma essa fé ela vem à existência? Alguém se habilita?
De que forma a nossa fé vem à existência? A fé vem pelo... Ouvir. Isso aí, uma estrela dourada para Samuel. A fé vem pelo ouvir. E é ouvir qualquer coisa? Não. A nossa fé, ela vem do ouvir a palavra de Deus. As boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então, Romanos 10:17 está escrito: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Ou seja, o primeiro passo é você ser específico naquilo que você quer. O segundo passo é você achar textos bíblicos que respaldem o seu pedido. Mas, Mariana, o que eu quero pedir não tem na Bíblia. Meu irmão, minha irmã, lê do engano. Pensa numa coisa que tem na Bíblia, de um tudo. Quer orar sobre política? Tem na Bíblia. Quer orar sobre relacionamento? Tem na Bíblia. Sobre dinheiro? Tem na Bíblia. Tudo que a gente pensa tem na Bíblia. Então, você vai sim achar um versículo que respalde o seu pedido. E por que é importante a gente fazer essa busca? Para aumentar a nossa fé e para você ter convicção de que o Deus que inspirou essa palavra, ele é fiel e ele é justo para cumprir e honrar com a sua palavra. Então, quando eu falo assim, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata, e eu sou sua filha. Sendo assim, eu não tenho falta de nada. Eu peço, Senhor, que seja trago à existência a porta de emprego, a provisão que eu estou necessitando nesse momento. Eu fui específica, eu quero uma porta de emprego. E eu usei um embasamento bíblico, um texto bíblico, para respaldar essa minha oração. Até aí, tudo ok? Então, a gente já viu 2 pontos. Vamos para o terceiro ponto. Peça a Deus as coisas que você deseja. Olha só que coisa bonita. Você está com algum desejo? Você está com algum desejo no seu coração? Em Salmos 37 diz que quando a gente se deleita no Senhor, Ele concede os desejos do nosso coração. E aí, o passo 3 para você ter sua oração respondida é você pedir. Mas a Bíblia também diz que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. E o que é pedir mal? Se você está pedindo algo que você deseja, isso pode ser ruim? É o desejo do teu coração. O desejo do teu coração, ele pode ser ruim, sim ou não? Ele pode ser ruim. Temos aqui na sala alguns pais e algumas mães. Seu filho deseja alguma coisa, ele vai te pedir. E ele vai te pedir confiando que você pode dar para ele. Ele não conhece as suas limitações, ele não conhece o tamanho da sua carteira. Seu filho simplesmente confia que você pode dar para ele. E por que eu estou falando isso? Porque nós devemos pedir como uma criança pede ao pai, pede à mãe algo, confiando plenamente que aquilo vai ser atendido. Porém, nós, como adultos, temos que ser realistas, que às vezes o que nós pedimos não vai ser bom para a gente. Então, sim, a resposta de oração que você pode receber nesse caso é um lindo e redondo não, cheio de amor da parte de Deus. Mas pedir, a gente tem que pedir a Deus aquilo que a gente deseja. Mas pedir não é ordenar. Pedir não é falar eu recebo. Não é agradecer. Pedir é simplesmente pedir. Como eu falei anteriormente, é a gente ir até o trono de Deus e pedir como uma criança pede algo a seu pai. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 7, está escrito assim: pedi e vos será concedido, buscai e encontrarei,
Batei e a porta será aberta para vós. Tem algum condicional aqui? Se você pedir, você vai receber. Você pode receber um sim ou não, mas você vai receber. Você vai bater, a porta vai ser aberta. Pode não ser a porta que você está esperando, mas a porta vai ser aberta. Às vezes, a gente quer condicionar a resposta de Deus ao desejo da nossa alma. E não é isso que a palavra diz para a gente. A palavra diz que a gente vai ser respondido. A palavra diz que a gente vai pedir e vai receber. Mas a palavra está dizendo que a gente vai receber exatamente o que a gente pediu? Não. E muitas vezes você está se frustrando com Deus por expectativas e ilusões da sua alma. Então, tenha ciência disso. Seja específico naquilo que você está pedindo ao Senhor. Veja se isso está alinhado com as promessas e palavras que a Bíblia nos garante como filhos e filhas. Terceiro, peça. Peça sem medo, como uma criança pede para o seu pai. Peça o que o teu coração desejar, mas entrega esse teu desejo nas mãos do Senhor, porque talvez esse desejo seja para o seu crescimento e edificação, mas talvez não. E se for um talvez não, teu pai que te ama e guarda zela pela sua vida, vai te responder com um não. Talvez um não eterno, talvez um não momentâneo. Mas, se você pedir, você vai receber. A palavra está garantindo isso para gente. Vamos lá. Quarto passo. Creia que recebeu. Preste atenção, é diferente da gente pedir já agradecendo, da gente crer que já recebeu aquilo. Vou contar uma experiência minha, e é uma experiência que muitas vezes as pessoas desfrutam e perdem. Quem aqui já recebeu um milagre da parte de Deus? Bota um joinha aí, quem já recebeu. Bota um joinha aí, aperta aí a reação do joinha, para eu ver. Isso. Muitas vezes a gente vive milagres. Milagres que são sem explicações, milagres sobrenaturais. Às vezes através da vida de alguém, às vezes por uma manifestação sobrenatural. No meu caso, que eu vou compartilhar com vocês, eu recebi um milagre que foi uma cura. Eu fui curada. Alguns anos atrás, eu tive depressão clínica e eu fazia tratamento, tomava medicação. E um dia eu fui num culto e nesse culto foi ministrado sobre a depressão de Davi. E no final desse culto, o pastor fez um apelo e falou assim: olha, Deus está me dizendo que tem uma pessoa aqui essa noite que está com depressão. E ele está te dizendo que ele vai te curar essa noite. Obviamente, né, que quando a gente está com um problema, o ministro está falando, Deus está dizendo que vai resolver esse problema de alguém, levanta 50 mil pessoas e a gente lá no meio, né? E eu fui crendo que aquela palavra era para mim. Aquilo era para minha vida. Deus ia me curar naquela noite da depressão. E eu fui lá à frente receber essa oração. E foi um mover sobrenatural. E eu caí, né? Sabe quando aquela atmosfera que a glória tá tão densa que você cai? Eu caí. Quando eu levantei, todo o peso que eu sentia sumiu. E eu fui ao médico, né? Ao psiquiatra, contar para ele que eu tinha sido curada. Ah, imagina a reação do psiquiatra. Oh, meu Deus, vem internar. Falei, Deus me curou. E eu tomei posse daquela cura e fiz algo que a medicina não recomenda. E se você está vivenciando isso, não for uma direção plena de Deus, eu não recomendo também, que é parar de tomar medicação. Eu interrompi, falei, não tomo mais medicação. E quem toma remédios controlados sabe que você precisa fazer o que eles chamam de desmame. Você tem que ir parando aos poucos de tomar medicação. Essa é a forma correta.
para o seu organismo acostumar. Só que eu não queria fazer isso, porque o meu nível de convicção depois daquela noite, daquela cura, era pleno. Não era parcial ou progressivo, porque às vezes você vai vivenciar milagres progressivos, mas eu tinha certeza que tinha sido pleno naquela noite para mim. E eu parei de tomar essa medicação, óbvio que eu não recebi alta, ele queria que eu continuasse o acompanhamento para ver como eu iria reagir à suspensão imediata de medicação, e eu fiquei mais 6 meses em acompanhamento, quase que semanal, até receber a minha alta. Por que eu estou compartilhando isso com os irmãos? Porque muitas vezes você recebe uma cura, você recebe uma resposta da parte de Deus, experimenta um milagre da parte do Senhor, mas com o passar do tempo você começa a duvidar se você recebeu realmente aquilo. Se você recebeu realmente aquele milagre, se você recebeu realmente aquela resposta. E durante essa jornada, toda vez que eu ficava triste, porque é normal a gente ter nossos momentos de tristeza, eu recebi um ataque na minha alma em relação a essa cura que eu recebi. Por que que o passo 4 é creia que você recebeu? Porque vai haver momentos que você vai ser atacada na sua mente, nas suas emoções, em relação a essa resposta que você recebeu da parte do Senhor. Você vai duvidar se foi Deus realmente que falou com você. Você vai duvidar se essa porta realmente foi uma resposta de Deus. Se essa cura realmente aconteceu ou se você estava apenas embriagada no poder do momento. Meus irmãos, não deixem as circunstâncias e o inimigo roubar a resposta de Deus para a sua vida. Não é porque ela chegou que você tem que ficar passivo. Deus não nos chamou para passividade. Deus nos chamou para sermos pacificadores, mas não passivos. A gente precisa de uma ação. A Bíblia diz que a gente tem que resistir ao diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir é brigar? Não. Resistir é manter a posição que foi conquistada por Jesus para a nossa vida. Jesus conquistou a posição de vitória para a nossa vida, de resposta, de solução, de milagre para a nossa vida. E quando você recebe a tua resposta, não deixe que as circunstâncias ou ações demoníacas roubem essa convicção do seu coração. Independente do que o outro possa dizer, independente do médico dizer assim, não, você não foi curada, o remédio só está fazendo efeito, se você tem convicção que foi uma ação de Deus, uma resposta de Deus para a sua vida, receba, tome posse, se aproprie e mantenha-se firme naquilo que Deus falou para você. Amém? Então vamos lá, fomos para o 4. E Jesus, no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, Marcos 11, versículo 24. Jesus fala o seguinte: portanto, eu vos afirmo, Jesus está afirmando para a gente, tudo quanto pedirdes, tendes fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Gente, olha que promessa poderosa. Jesus que está dizendo para a gente, tudo aquilo que a gente pede, tendo fé que já recebemos, assim vai acontecer. Ô, Mariana, você está dizendo e desdizendo. E o não de Deus? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confunda as estações. Você está orando por algo específico. Deus, converte meu esposo. Você está sendo específico. Tem respaldo bíblico para isso? Tem. A mulher sabe edificar sua casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem vários respaldos bíblicos para isso. Você já recebe? Recebo. Por quê?
porque o Senhor me garantiu que tudo aquilo que eu orar, que eu pedir com fé, já aconteceu. O tempo pertence ao Senhor, o convencimento pertence ao Espírito Santo. Se posicione, resista às influências de Satanás, persevere na resposta que Deus já liberou. Porque se a palavra te garante isso, já foi liberado. Precisamos trazer a existência. E o próprio Jesus diz isso em Marcos 11, 24. Portanto, vos afirmo, é uma afirmativa. Não é uma, pode ser, talvez, quem sabe. É uma afirmativa. Portanto, vos afirmo, tudo quanto pedirdes, tendes fé que já o recebeu, e assim vos sucederá. Até aí, tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos avançar. Número 5, dos 7 passos que a gente precisa ter para nossas orações serem respondidas. Recusar-se a duvidar. Isso daí é algo poderoso, porque tem a ver com o que eu falei anteriormente. Muitas vezes a gente perde nosso milagre, perde as nossas bênçãos, perde as nossas respostas, porque a gente duvida. A gente precisa se recusar a duvidar daquilo que já foi liberado. Em Tiago, capítulo 1, versículo do 6 ao 8, está escrito assim: Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvidas, pois quem crer com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que se receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Pedi pela conversão do meu marido. Tenho respaldo bíblico para essa conversão. Acreditei nessa conversão, recebi essa conversão. Dentro do meu coração eu trouxe a existência. Mas esse homem, só a graça do Deus Altíssimo. Dia sim, dia não, você quer matar esse futuro irmão em Cristo. O que você está fazendo? Duvidando. Quando existe a dúvida no nosso coração, a própria Bíblia diz que a gente não vai receber. E às vezes a gente se frustra com Deus por causa de uma postura nossa que levou a uma situação. Veja bem, esse exemplo que a gente está trabalhando, dessa irmã que está orando pela conversão do seu esposo. Ela orou, ela declarou, ela tem respaldo na palavra, mas esse homem ele ainda não teve um encontro com Jesus, então ele vai ter atitudes de uma pessoa que não teve um encontro com Jesus. E quando isso acontecer, essa irmã, ela vai continuar crendo que ela recebeu a conversão do marido dela ou ela vai duvidar? O que acontece na maioria das vezes? A gente duvida. E Tiago diz o seguinte, que quem pede e duvida é como a onda do mar. Quando está tudo bem, eu creio que ele vai se converter. Quando não está bem, eu não creio que ele vai se converter. Aí a oração é: prepara e leva, Jesus. E essa inconstância no crer, Tiago diz o seguinte, que quem se comporta dessa forma não vai receber nada da parte do Senhor. Então, eu creio que Deus pode abrir uma porta de emprego para mim? Eu creio. Mas passou um mês, passou 2 meses e nada aconteceu. Eu comecei a duvidar. Eu vou receber? Sim ou não? Não. E aí, muitas vezes, o que a pessoa faz? Culpa a Deus. Eu estou orando em vão. Minhas orações não são respondidas.
esse ano em Caminho Santo a gente está fazendo um plano de leitura bíblica anual. E por que é tão importante a gente conhecer a Bíblia? Um ponto a gente falou aqui nessa aula já. Porque quando você ora, tem um respaldo bíblico, você confere um poder diferenciado à sua oração, as respostas para a sua oração. Você tem um respaldo bíblico de que Deus inspirou está ali na sua palavra. Segundo você só pode usar essa inspiração, você só pode usar esse passo 2 se você conhece a palavra. E a própria palavra diz que o povo, ele padece por falta de conhecimento. E que conhecimento é esse? É o conhecimento da palavra. Tiago está dizendo que tal pessoa não vai receber coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Você está sendo vacilante e inconstante em todos os seus caminhos e quer culpar a Deus por conta dele não estar atendendo as suas orações. Mas o responsável e a responsável por esse silêncio de Deus te olha de volta quando você encara o espelho. Então, sim, Deus ele nos responde sempre, com sim ou com não. Sim, depende da nossa posição, da nossa postura, a gente ter a concretização daquilo que foi liberado para nossas vidas. A gente ouve assim, tudo foi liberado, a gente tem que trazer existência, tomar posse. Mas no momento que você duvida, faço sim, não duvidar. No momento que você duvida, você sim pode perder aquilo que já foi liberado para a sua vida. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá para o passo 6. Medite nas promessas em relação ao seu pedido. Isso é poderoso, gente, porque é a Bíblia mostrando que ela é antes da ciência existir. Algumas pessoas sabem, outras não. Eu trabalho com desenvolvimento e crescimento pessoal, então eu estudo muito várias questões referentes à mentalidade, a desenvolvimento, e eu achei isso poderoso, porque a Bíblia é uma das coletâneas de livros mais antigas do mundo. E ela já falava o que a ciência hoje toma como um fato. A Bíblia diz que aquilo que o homem pensar, assim ele é. A Bíblia diz que a gente tem que renovar a nossa mentalidade. E ela fala que a gente deve pensar em tudo que é bom, tudo que é de boa fama, e assim por diante. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente coloca um pedido diante de Deus, você lança e esquece, ou você, na sua mente, toma posse disso e começa a planejar em cima disso. O passo 6, que é medite nas promessas em relação ao seu pedido, te orienta a você trazer à memória aquilo que te dá esperança. E como você vai fazer isso? Você vai fazer um retrato mental de você mesmo, possuindo aquilo que você pediu. Fazendo planos com o que você pediu como se fosse uma realidade. E adivinha o que vai acontecer? Deus tornará sua palavra real e vai ser agir sobre ela. Vamos supor que você tem uma palavra de ser levado pelas nações. Você recebeu essa palavra da parte de Deus, que o Senhor ia te fazer pisar em muitas nações. Você orou a respeito disso, você declarou na palavra a respeito disso, você não duvidou, você recebeu essa palavra da parte do Senhor, sem dúvida, mas você fez alguma coisa nesse sentido?
Você foi atrás de aprender um idioma? Você começou a imaginar o que você precisa fazer para colaborar com aquilo que Deus liberou para sua vida? Pode falar, Celia. Abre o microfone. Graça e paz, boa noite. Vocês Boa vão noite. ver que tem um som aqui na rua que está altíssimo, estou desesperada para te ouvir. Mas em relação a tomar posição, dar um passo em relação a que nós estamos colocando diante de Deus, orado, e até mesmo uma palavra que foi liberada, né, na nossa vida, há muito tempo atrás, minha esposa tinha uma palavra que ele ia pregar nos Estados Unidos. Isso foram palavras tal. E aí, há 16 anos atrás, eu estudei espanhol. O senhor, assim, estudei espanhol porque tinha disponibilidade e tal. Falei, vou aprender uma língua porque não estava fazendo nada. Tinha que fazer alguma coisa, né? Não estava estudando nada. E em 2016, há 10 anos atrás, mais ou menos há 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de praticar esse espanhol. E quando eu estudei espanhol, eu não sabia que eu ia precisar desse espanhol. E Deus me levou a uma situação da nossa vida, pai. Se eu não tivesse estudado aquela língua, hoje eu estaria em mais lençóis. Então, assim, referente a isso, pela fé, já colocando em Deus aquilo que o Senhor já falou, baseado na palavra. E ontem eu falei isso com uma amiga. Ela falou assim: eu tenho instrumento enorme nos Estados Unidos. A primeira coisa que eu falei para ela, a primeira coisa que você tem que fazer, tira seu passaporte. E eu falei isso mesmo para ela. Não tem previsão de. Mas eu falei, olha, pela fé, você já começa a tirar seu passaporte e começa a estudar a língua. Vai estudando, vai estudando. Ela não tem previsão de. Mas é referente a isso. Ela tem um desejo. É um desejo? Um passeio, uma viagem. Amém. Então, se prepara para isso. Então, ainda usei até a figura da. Eu vejo uma pequena nuvem, né? Vai chover? Mas tem uma nuvem pequenininha, não sei se vai chover. Mas as pessoas, o profeta creu e choveu. Então, assim, realmente é muito pertinente, né, essa colocação aí. Obrigada, paz. A paz, Celia. Desmarca a mãozinha, porque senão eu vou pensar que você vai falar toda hora, Celia. Aperta de novo em cima da mãozinha. O que a Sueli deu de exemplo é poderoso e é o sexto passo. A gente precisa se movimentar. A oração ela não é passiva, a oração é ativa. A gente tem que se movimentar em cima daquilo que já foi liberado para nossas vidas. Se você já tem uma resposta da parte de Deus e você começar a pensar no como que você pode contribuir para trazer à existência isso, faça. Peça direção a Deus, os passos que você precisa dar. Porque algo que parece impossível não é impossível para Deus. Como a Sueli colocou aí, a pessoa tem um chamado para ir para os Estados Unidos ou para qualquer lugar fora do Brasil, por exemplo. O que ela precisa fazer? Primeiro, ela precisa de um passaporte. Ah, Mariana, mas eu não tenho condições de tirar meu passaporte. Então, você já tem um passo antes disso, que é preciso de recursos financeiros. E aí você tem um cronograma de oração, de passo a passo, que se você pedir com fé, não duvidando, Deus vai trazer a existência. Quem está dizendo isso é a mestra Mariana? Não, quem está dizendo isso é a palavra do Deus vivo. Então, vamos lá. Faça um retrato mental de si mesmo, se veja possuindo isso, faça planos com isso, como se fosse uma realidade. É para os Estados Unidos, eu vou precisar do passaporte, eu vou precisar de um visto, eu vou precisar de um idioma. Crie o passo a passo, ore e tome uma atitude. Sétimo passo, dê louvor a Deus. No Salmos 118, versículo 21, da Almeida Revisada e Corrigida, está escrito assim:
Louvar-te-ei, porque me escutastes e me salvaste. A gratidão é uma chave poderosa. O louvor é uma chave poderosa. Lembra que um dos passos, desses 7 passos, é pedir, e pedir não é agradecer? Mas dar louvor também tem a ver com agradecimento, com reconhecimento. Então, sim, a gente precisa ser grato por tudo que Jesus já conquistou e já liberou nas nossas vidas. E eu vou fazer uma alusão a uma passagem bíblica aqui, bem adaptada para o momento, que é o seguinte: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Às vezes você não consegue ser grato e dar louvor a Deus pelo aquilo que você já possui. Você está tão focado naquilo que você deseja que esquece de louvar o Senhor pelo aquilo que você já tem. Às vezes você está tão focado em ter mais recursos financeiros que esquece de louvar ao Senhor pela saúde sua e da sua família. Às vezes você está tão focado em ter um cargo ministerial que você esquece de louvar ao Senhor e ser grato pelo primeiro ministério, que é a sua família. A gente precisa dar louvor em todas as coisas e o tempo todo. E um dos passos principais para você ter a sua resposta de oração é louvar ao Senhor. É entregar gratidão e adoração ao Deus que tem sim te suprido, tem estado com você em meio às tempestades da sua vida. Ok? Então vamos recapitular os 7 passos? Espera aí rapidinho. Vamos lá. Passo número 1, decida o que você quer de Deus. Passo número 2, encontre textos bíblicos que respaldem a sua oração. Passo número 3, peça a Deus as coisas que você deseja. Passo número 4, creia que já recebeu. Passo número 5, recuse-se a duvidar. Passo número 6, medite nas promessas em relação ao seu pedido. Pense nisso, traga isso à memória. Passo número 7, dê louvor a Deus. E esses são os 7 passos para uma oração respondida. Não sei você, mas eu achei maravilhoso esse passo a passo. Porque são coisas que a gente já sabe, mas às vezes a gente esquece de trazer na prática para a nossa vida. Então, anota esses passos, deixa visível no seu cantinho da oração, quem tem o seu quarto de guerra, quem não tem seu quarto de guerra, coloque ali perto do espelho para você olhar todo dia. Coloque dentro da sua Bíblia, quando você for fazer devocional, você lembrar desses passos, porque aquilo que a gente traz à memória, aquilo que a gente foca, expande. Toda vez que você coloca seu foco num problema, você só vai ver problema. Mas quando você põe seu foco em Deus, você vai ver resposta e solução para tudo que você apresentar diante dele. Ok? Alguém quer falar alguma coisa sobre os 7 passos? A gente vai entrar num outro assunto agora, que é os tipos de oração. Alguém quer fazer um pontuamento? Sueli, Víncia. Sueli, quer falar? Não? Clique em cima da mãozinha de novo, porque a sua mãozinha ainda está marcada. Víncia, pode falar. Mari, eu só perdi a referência bíblica do terceiro passo e eu queria que, se você puder me passar de novo, eu perdi a referência bíblica. Terceiro passo, peça para Deus as coisas que você deseja. Isso. Mateus Aham. 7:7. Pedi e vos será concedido. Buscais e encontrareis. Batei a porta
e será aberta para vós. Do sexto também você pode me falar, e é só isso mesmo. Do sexto, eu não dei a referência, eu fiz algumas pontuações de referências. Romanos 12, 2. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Se eu não me engano, é Lamentações 3:21. Lamentações 3:21 está escrito: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ok, obrigada, Mara. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa sobre 7 pontos? Quer dar algum exemplo? Não? Então vamos aos tipos de oração. Querem beber uma aguinha? Ir ao banheiro? Porque agora é hora. Não vou dar mais pausa, não, hein? Cinco minutinhos ou a gente pode seguir? Pode seguir? Então tá bom. Como o apóstolo Valmer falou na aula anterior, a partir de hoje vocês vão conhecer alguns tipos de oração. Hoje a gente vai falar sobre 3 tipos de oração, tá? A gente vai falar sobre oração da fé, oração de consagração e oração de louvor e adoração. Ok? Então vamos lá. Oração da fé, também conhecida como oração de petição. Se você está com a sua Bíblia aí, vou te convidar a abrir ela no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 22. Observou-lhe Jesus: tendes fé em Deus? E com toda certeza eu vos asseguro, se qualquer pessoa ordenar este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim será feito. Portanto, vos afirmo, tudo enquanto oração pedirdes, tendes fé que já o recebeis, e assim vos sucederá. Tudo o que pedirdes, crendo que já o recebestes, assim vos sucederá. Você já fez algum pedido de oração crendo que ia acontecer e não aconteceu? Você sentiu que você não tinha fé o suficiente para trazer aquilo à existência? Quando isso acontece, a gente se sente menos crente, né? A gente se vê num lugar falho. Meu Deus, faltou fé. O que eu faço agora? Meu morto não ressuscitou, meu trabalho não aconteceu, aquela pessoa que eu amo não aceitou Jesus, meu monte não foi lançado no mar. Minha fé é menor do que um grão de mostarda. Novamente, quando a gente não busca conhecer a Bíblia, a gente cai em erros que podem destruir, minar o nosso relacionamento com Deus. Podem nos fazer desistir de ter uma vida de oração. E vou falar para vocês o seguinte:
Em Mateus 17, Mateus 17, vinte, está escrito assim: e ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, mas com toda certeza vos afirmo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada será impossível. Algumas versões dizem assim: se você tiver uma fé como um grão de mostarda, e não sei se você já viu, se você já ouviu alguma pregação sobre o grão de mostarda, ele é mínimo, ele é muito pequenininho. Mas você já viu uma árvore de mostarda? É gigante, é enorme, é frondosa. Tem como a gente comparar o grão com a árvore? Não. Mas a árvore está dentro do grão? É possível aquela árvore existir sem a semente? Não, não é possível. A oração da fé é uma petição, mas a fé é um exercício de ação. E ela cresce quando a gente alimenta ela. Nos 7 passos, a gente viu algumas coisas que a gente precisa fazer para alimentar e fortalecer essa fé. Quando a gente fala de oração da fé, é uma oração de algo que eu preciso, algo que eu desejo, algo que é importante para mim. E a gente não pode esquecer que o Senhor que responde, ele espera um posicionamento nosso. E esse posicionamento, muitas vezes, é o que leva a gente não receber. E a gente se sentir menos. Olha que contraditório. Porque você já recebeu tudo. A palavra garante que se você tiver uma fé como um grão de mostarda, uma fé que cresce, essa fé que cresce diz respeito ao quê? A um dos passos, a se manter perseverante, firme naquilo que você recebeu, sem duvidar. Nós servimos a um Deus que diz haja e traz a existência. Esse é o Deus que a gente serve. É o Deus das impossibilidades. É o Deus que é capaz de fazer o cego enxergar. É o Deus que é capaz de curar o câncer. É o Deus que é capaz de fazer da estéril mãe de filhos. É o Deus da provisão. O apóstolo falou que não é se Deus quiser, ele quer. Deus, ele quer nos abençoar. Porque às vezes a gente não desfruta dessa bênção, não desfruta dessa resposta, a gente começa a se achar menos. E quando a gente começa a se achar menos, a gente fica constrangido de levar nossas petições diante de Deus. A gente precisa pedir, é um dos passos. A oração de fé tem a ver com isso. Você pedir confiando que você vai receber uma resposta. E crendo que a resposta que você vai receber é o melhor, é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Alguém quer falar alguma coisa sobre a oração da fé? Está tendo algum desafio em relação a pedir essa oração de petição? Você está tendo algum desafio? Você quer pontuar alguma coisa sobre isso? Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, ninguém está tendo desafio nenhum. Tá todo mundo ok.
Cheio de fé, glória a Deus, aleluia. Ninguém está passando desafios em relação à fé, amém. Todo mundo tendo orações respondidas. Não, eu sei que no começo algumas pessoas falaram que eu não tô não, mas eu não quero falar. Algumas carinhas estão assim para mim. Eu não tô, mas eu quero guardar para mim nesse momento. Você pode guardar para você aqui, até porque a gente está sendo gravado, isso vai ser visto por outras pessoas. Mas não guarde para Deus, não guarde do Espírito Santo. Deus, ele conhece tudo que você pensa, tudo que você sente. Ele não tem o tempo cronológico, ele te conhece antes da fundação do mundo. Ele conhece o princípio e o fim de seus dias. Mas a palavra diz o seguinte, que a gente tem que verbalizar. A gente já leu alguns versículos falando sobre pedir. Pedir tem a ver com expor. Às vezes você está se sentindo enfraquecido na sua fé, está duvidando das promessas que você já recebeu, das palavras que você já recebeu lá atrás, e passou tanto tempo e você ainda não viu o cumprimento delas. Às vezes você está magoado, ferido, com algo que aconteceu recente, que você confiou que Deus ia te dar resposta, e essa resposta não chegou da forma que você gostaria, no momento que você esperava. Converse com o Senhor, converse com o Espírito Santo sobre isso. A oração da fé tem a ver com petição, com desejo, com busca, com aquilo que parece impossível para você. E para que a gente consiga transformar nossa sementinha de mostarda numa grande frondosa árvore de mostarda, a gente precisa alimentar ela, regar e cuidar dela. A gente precisa da intervenção do Espírito Santo. Então, assim, mesmo que você não queira dividir aqui nessa aula, nesse seminário, as dores que você está enfrentando nesse momento, você possa exercitar a oração da fé, crendo que o Deus que disse haja e trouxe à existência o firmamento é o Deus que está ouvindo você em meio à sua tempestade. É o Deus que ouviu você quando você chorou sozinho. É o Deus que entende que tem coisas que não são para esse tempo na sua vida e que muitas das dores que você passou e pediu para Ele, me livra dessa dor, tinha a ver com processos que você tinha que viver para amadurecer. Isso não quer dizer que Deus é ruim, que Deus não te ama. Quer dizer que Ele tem expectativas muito maiores para a sua vida. Que todas as suas dores, os desafios e os nãos no meio do caminho foram oportunidades de você aprender a desenvolver a tua fé apesar das circunstâncias. Ok? Podemos avançar? Ou alguém quer falar alguma coisa? Podemos avançar? Então tá bom. Então vamos lá. Segundo tipo de oração. Oração de consagração. É a oração que devemos fazer para nos alinharmos ao querer de Deus. Ô, gente, é uma oração super difícil, essa oração de consagração. E detalhe importante, muitos de nós colocamos elementos da oração de consagração em todas as nossas orações e queremos que Deus responda de outra forma. Vamos ver sobre a oração de consagração? Foi difícil até para Jesus essa oração. Abre aí a sua Bíblia em Lucas 22. Lucas 22, Evangelho de Lucas 22. A partir do versículo 39. Jesus sai para orar no monte, tá?
E retirando-se, seguiu como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegou ao lugar, Jesus lhe instruiu: orai, para que não venhais a cair em tentação. Então ele se afastou deles, à distância, de um tiro de pedra. Ajoelhou-se e começou a orar. Preste atenção aqui. Nesse momento, Jesus está fazendo uma oração de consagração. Uma oração para ajudar ele a se alinhar com os desejos de Deus para aquele momento da vida dele. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejares. Foi então que apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração e voltou à presença dos discípulos, os encontrou adormecidos e exaustos de tristeza. Meus amados, Jesus transpirou sangue. Foi fácil para ele alinhar a vontade dele à vontade do Pai? Ele estava querendo fazer aquilo, que foi a crucificação, tá? Ele estava orando ali, colocando diante de Deus o seguinte: se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível, não me deixa passar por isso. Se for possível, Deus, me livra. Mas, todavia, seja feita a sua vontade. Quantas vezes você orou pedindo coisas a Deus e depois colocou no final: seja feita a sua vontade? Quem já fez isso? Ah, a gente faz isso direto. Mas oração da fé e oração de consagração são coisas diferentes. O que acontece quando a gente mistura? O que acontece quando a gente tem uma petição que a Bíblia diz assim: pedis e recebeis, e a gente não recebe? Que Se pediu Deus mal. a gente pediu mal, mas às vezes a gente não usou, a gente não verbalizou do jeito certo. Porque se você ora assim, que seja feita a vontade de Deus, a vontade de Deus, ela é absoluta em tudo. Ela é absoluta na sua vida? É. Mas você não está pedindo um negócio? Olha só que loucura. Eu viro para a Tatiane e falo assim: Tatiane, me dá um bolo. Eu quero muito comer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate bem gostoso. Faz um bolo para mim, Tati. Aí a Tati fala: uau, a Mariana quer muito esse bolo. Vou fazer para ela. Mas aí depois eu emendo assim: mas Tati, só se você quiser. Só se for da sua vontade. E você não quer. E você não está com vontade. Você vai fazer o bolo mesmo assim, Tati? Tati está pensando: talvez eu faça, talvez eu não faça. Depende do momento. Pensa o seguinte: nós somos feitos imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Muitos dos atributos de Deus também existem na gente. Às vezes, a gente limita Deus ao que é pertinente ao homem. Mas, às vezes, a gente coloca incoerências em Deus que são pertinentes a nós. Veja bem, Deus sabe o que você quer? Deus sabe que eu quero um bolo de cenoura com cobertura de chocolate? Ele sabe. Ele pode me dar isso? Ele pode. Eu vou morrer se eu comer esse bolo? Não. Mas, obviamente, eu estou com sobrepeso. Eu vou ganhar mais peso se eu comer esse bolo? Vou. Ele pode me dar e eu não vou morrer por causa disso? Pode. É o desejo do meu coração. Agora, no final da minha oração, no meu pedido, eu falei assim: mas Deus, eu quero muito esse bolo, mas seja conforme a sua vontade.
A vontade de Deus é que eu não consuma açúcar. E depois eu fico com raiva de Deus porque eu não recebi meu bolo. Mas a vontade dele é que eu não coma açúcar. Ele pode me abençoar com um bolo gostosíssimo? Pode, eu posso até dividir, convidar a Víncia para tomar um café comigo e comer o bolo. Mas eu falei, seja feita a sua vontade. A vontade de Deus é que eu tenha um corpo saudável. E açúcar não é saudável. Então a gente acaba misturando uma oração de entrega em alinhamento com uma oração de fé. E se frustra quando não acontece o que a palavra disse que aconteceria. Eu não pedi algo que é pecado. Eu não pedi algo que é errado. Eu não pedi algo que vai me matar. Mas eu não recebi. E eu fico sem entender por que eu não recebi. Pode falar, Víncia. Eu acho que também colocar no final da oração que seja feita a sua vontade, também pode falar um pouco de falta de fé do nosso coração, né? Olha, isso daí é um bom ponto. Porque também, se não acontecer, Foi desejo de Deus, não foi aconteceu por desejo isso. de Deus. Terceirizamos uma responsabilidade, né? A gente coloca tudo na conta de Deus. O apóstolo pregou na aula passada sobre cura, né? Sobre a gente declarar a cura. A gente tem certeza que essa enfermidade não é para a morte. Quem lembra desse exemplo? A gente tem certeza que essa enfermidade não é para a morte. Em vez da gente fazer uma oração de fé, uma oração da fé, uma petição, crendo que eu vou dizer para esse monte, para essa enfermidade, sai daqui e vai para onde Jesus determinar, eu coloco no final dela, seja feita a sua vontade. É a vontade de Deus curar aquela pessoa, sim ou não? Ok. Deus vai me usar pode me usar como canal de cura para aquela pessoa, sim ou não? Pode me usar como canal de cura para aquela pessoa, sim. Mas se aquela cura não acontecer, o que eu vou dizer? Deus não quis te curar. Isso é verdade ou é mentira? Deus não quis curar a pessoa. É verdade ou é mentira? É mentira. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, então ele quer nos curar. Ele quer derramar cura. Ué, Mariana, mas então eu falei, seja feita à vontade. Ele não curou porque ele não quis. Você é instrumento, canal de Deus? Você já usou uma faca? Vou dar um exemplo aqui um pouco mais prático. Você já usou uma faca cega para cortar uma peça de carne? Algumas pessoas estão dizendo que sim. Você já tentou usar uma faca para cortar uma peça de carne e essa faca estava cega? Algumas pessoas estão dizendo que sim. O que acontece quando você faz isso? Usa uma faca cega para cortar uma carne. É muito esforço, às vezes não dá resultado nenhum, e você tem que parar para amolar essa faca ou pegar outra faca. A peça de carne existe, a faca existe, e você que está operando a faca para cortar a carne, existe. São 3 elementos que existem. Mas às vezes você não tem o resultado que você deseja, por quê? Porque um desses elementos não está afiado. Olha que interessante que é a oração. Olha que interessante a gente entender que existem passos para uma oração ser respondida e que existem tipos diferentes de oração. Muitas vezes a gente está usando a faca errada, uma faca de pão para cortar uma carne. Muitas vezes a gente está usando uma ferramenta que não está amolada. E isso tem a ver com os tipos de oração, mas também tem a ver com a nossa responsabilidade.
a responsabilidade de quem está manejando esta arma. E a oração é uma arma poderosa em Deus. Deus, ele quer fazer milagres hoje. Deus, ele quer operar milagres hoje. A ferramenta que ele usa sou eu e é você. Se a gente não está afiado, não é responsabilidade de Deus. A gente é responsável por fazer esse cuidado. A gente é responsável por conhecer. E quando a gente não faz, a gente não pode terceirizar essa responsabilidade para Deus. Está fazendo sentido para você isso? Ou está confuso? Se estiver confuso, eu explico de outro jeito. Mas aí você tem que me falar. Tá ok? Se tá ok, me manda um coração, me manda um joinha para eu saber se tá ok, se tá confuso. Obrigada, então tá tudo ok. Tá tudo tranquilo. Muito obrigada. Olha só que coisa boa. A gente está indo para nossa. A gente está na oração de consagração agora, né? Então, assim, existe uma diferença muito sutil entre a oração de fé e a oração de consagração. Uma das características da oração de consagração é o uso, como a gente falou, de se for a sua vontade. Essa expressão, se for a sua vontade, mostra a submissão absoluta a Deus mediante a um assunto particular. É uma submissão absoluta. Eu não vou guerrear por aquilo, eu não vou lutar por aquilo, eu não vou abrir uma petição diária para Deus sobre aquilo, porque eu já falei, faça a tua vontade. Não devemos usar essa expressão quando oramos em busca de adquirir algo ou mudar a circunstância. Ou seja, se eu pretendo lutar uma batalha em oração sobre algum assunto específico e coloco, se for a sua se faça a sua vontade, eu posso voltar nisso quando a vontade que eu quero, que eu desejo, que eu estou colocando diante de Deus, não se concretiza? Não. Porque eu submeti a vontade absoluta de Deus àquele assunto. Então, ou bem você faz uma oração de fé, ou bem você faz uma oração de consagração. Não misture a estação, porque depois dá errado. Aí você vai dizer assim, profetiza Márcia, organizou o seminário de oração, mas não deu nada certo do que eu aprendi lá. Apóstolo falou, não deu certo, mestra Mariana falou, não deu certo. Não deu certo porque você não está atento. Conhecimento liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de quem é Cristo e a verdade da palavra. Então, vai pedir, vai entrar numa guerra, vai orar, desejando adquirir algo, oração da fé. Precisa alinhar as tuas motivações às motivações do Pai, oração de consagração. Vai ter coisa, como Jesus, que Deus vai te pedir que você não vai querer fazer. Jesus não queria, ele não foi animadão, vou para o Calvário, você chicoteado, você crucificado. A palavra que está falando é isso, não sou eu, não. Ele ficou angustiado. Ele chegou para Deus e colocou, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita conforme a tua vontade. Eu não sei quais as lutas você está enfrentando hoje, que você entende que você tem que passar, que você tem que renunciar, que você tem que liberar perdão, que você tem que ir até a pessoa e pedir perdão por algo que talvez você se veja como certo. Aí você faz a sua oração de consagração. Senhor, me ajuda a não fazer a minha vontade, mas a sua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade em relação a esse assunto.
Porque abrir mão e deixar para lá também faz parte do processo de desenvolvimento cristão. E às vezes a gente precisa de uma intervenção do alto para encerrar ciclos na nossa vida, para liberar o perdão que precisa ser liberado, para pedir o perdão que precisa ser pedido, para abrir mão de sonhos que não condizem com os planos de Deus para a nossa vida. E vai doer, você vai chorar, você vai ficar magoado ou magoada com o Senhor, mas se você quer viver uma vida alinhada com tudo que Deus tem e deseja fazer em você e através de você, muitas vezes você vai precisar fazer uma oração de consagração, uma oração de seja feita a tua vontade. E é fácil, se a gente parar para pensar, em quais momentos, em quais circunstâncias a gente precisa entregar, apesar da nossa alma, apesar da nossa racionalidade. Porque isso tem uma consequência espiritual transformadora, não só para a gente, mas para a sociedade como um todo. Que é essa oração de consagração de Jesus nos permitiu estar aqui hoje. Bem, estou indo para o nosso último tipo de oração da noite. Você quer colocar alguma coisa sobre o que a gente conversou até agora? Oração da fé, oração da consagração, de consagração. Quer falar alguma coisa sobre algum desses assuntos? Pode falar, Rodrigo. Boa noite, graças a Deus a todos. Meu nome é Rodrigo Barreto. Eu sou filho do Caminho Santo Viegas. E, Mariana, eu concordo com você plenamente do que você falou. Só que eu acho que é legal a gente colocar que oração não é uma fórmula. Como assim? Tá? Pode ter pessoas que possam entender que seria uma fórmula. A gente ora, se a gente não colocar, se for da sua vontade, Deus pode fazer, Deus vai fazer. E não é bem assim, como você falou. Ele pode não te dar o bolo, mas você não colocou da forma, se for da sua vontade. Você não falou isso. E ele vendo que é melhor, ele não vai te dar o bolo. Entendeu? Então, assim, só para pontuar, oração não é uma fórmula. Se eu colocar, se for da sua vontade, ele não irá fazer ou irá fazer. E se eu não colocar, ele também irá fazer ou não irá fazer. Entendeu? Me fiz entendido ou confuso? Sim, a gente não pode esquecer o ponto 2 dos 7 passos para a sua oração ser respondida, que é o alinhamento com a palavra. Às Aí. vezes a gente está pedindo coisas que não são alinhadas à palavra. E a gente não vai receber porque não está alinhado com a palavra. Porque, assim, desculpa eu estar te cortando, mas algumas coisas eu entendo literal. Entendeu? Então, assim, me pareceu uma fórmula. Ah, dessa forma, se eu colocar, vai dar certo pro meu lado. Se eu fizer assim, desse jeito, eu vou conseguir realmente o que eu quero. Porque eu fiz dessa forma. Então, assim, e no mundo espiritual, não é bem assim. Não é bem assim que funciona. E é só porque, de repente, pode ter alguém que possa ter esse mesmo pensamento que eu, mas que eu já tenho um entendimento, que eu já fui instruído em alguns seminários, alguns cursos em Caminho Santo, e eu sei que não é fórmula, Deus não é uma fórmula. Que a gente faz desse jeito dá certo, que a gente faz daquele jeito dá errado ou dá certo, entendeu? É só isso que eu queria falar, para que pessoas é, não chegassem a esse mesmo ponto que eu cheguei de raciocínio. Deixa eu te lembrar de uma história bíblica. Vocês lembram de uma história de um rei
que ele era justo, ele era bom, e o profeta chegou lá no palácio e falou assim: olha, Deus mandou você ajeitar suas coisas, porque ele vai te recolher, você vai morrer. E esse homem, esse rei virou as costas para a parede, chorou e orou, pedindo para viver mais. E adivinha o que aconteceu? Ele viveu mais. É claro e evidente que esse tempo estendido da vida dele, ele virou outra pessoa e foi conhecido como um dos mais terríveis reis de Israel. Engraçado, no primeiro período da vida dele, ele foi um cara supimpa. Ele fez uma oração para que a vida dele fosse estendida. Deus respondeu sim. Ele fez uma oração da fé. Deus respondeu sim. Mas ele não teve um final de vida muito bom. Ele teve um filho, esse filho foi terrível. Depois você procura essa história, que é bem legal na Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele sempre vai responder a gente, Rodrigo. O que a gente tem aprendido ao longo da nossa caminhada cristã foi colocar Deus numa caixa muitas vezes. Deus ele sempre vai responder. Ele pode responder com sim ou com não, mas ele sempre vai responder. E muitas vezes, quando a gente faz uma oração da fé, a gente vai receber aquilo que a gente está pedindo. Sabe por quê? Porque Deus assina embaixo da sua palavra. A gente tem que ter cuidado com as consequências do que a gente pede. Não sou eu que estou dizendo. Eu também já participei de muitos seminários, já trabalhei, sou certificada para ser conselheira, trabalhar com cura, libertação, e já trabalhei com intercessão. E a gente aprende isso mesmo, que oração não é uma forma. E realmente não é. Mas a gente tem que entender o seguinte: a gente coloca limites em Deus e condições em Deus que não existem e a palavra não garante. O que a palavra nos garante em relação a uma oração de fé é que se eu pedir sem duvidar, eu vou receber. Você já viu uma pessoa que não congrega, a pessoa não tem uma vida posicionada com o Senhor, e essa pessoa, ela ora e ela recebe aquilo que ela está pedindo? Acontece muito. Acontece muito. Se você convive com não cristãos que eu digo que congreguem, que têm uma vida de fé na prática, mas que creem em Deus e que têm uma prática de oração, essas pessoas são altamente respondidas com sim. Sabe por quê? Elas não aprenderam que Deus é condicional. E Deus não é condicional. A condição em relação à oração de fé é uma só. Eu peço e não duvido. É simples. Eu peço e não duvido. E quem disse isso? Jesus. A gente leu. Foi Jesus que disse. E aí a palavra ainda repete. Se você pede e não duvida, você vai receber, porque você não é inconstante naquilo que você está pedindo. Eu sei que é uma loucura, porque contradiz tudo que a gente já aprendeu em relação à oração. Mas é o que o apóstolo falou ontem e que durante todo esse seminário provavelmente você vai ouvir. Todas as limitações em relação à oração estão no nosso inconsciente coletivo por informações erradas que a gente ouviu durante a nossa caminhada cristã. Porque a palavra mesmo está dizendo que se eu orar com fé, sem duvidar, eu posso dizer para uma montanha, lança-te ao mar, e ela vai ser lançada. Os passos para isso acontecer, essa oração de petição acontecer, não estão necessariamente no sim ou no não de Deus, porque isso também é válido, isso também acontece.
mas tem mais a ver comigo do que com o que Deus pode ou não fazer, deseja ou não fazer. Porque Deus pode fazer tudo. Tem uma passagem bíblica em que um cego encontra Jesus e o cego vira para Jesus e fala assim: se você quiser, eu posso ser curado. E Jesus responde para ele: eu quero ser curado. Quando a gente fala de oração da fé, a gente está falando desse momento. Mas a gente não pode esquecer dos 7 passos anteriores. Eu fui específico no que eu pedi, está alinhado com a palavra, tem um respaldo bíblico. Eu estou pedindo sem duvidar, como já tivesse recebido. Eu estou exercendo minha fé nisso. Esses pontos eles precisam ser considerados quando a gente vai para um dos tipos de oração. Esse condicional que a gente aprende limita muito a manifestação do sobrenatural, porque coloca dúvida no nosso coração. Quantas vezes a gente deixa de receber coisas que estão liberadas, estão de acordo com a palavra, porque a gente coloca um e se. E esse si e se não quer dizer o sim e não de Deus, mas uma inconstância nossa, no nosso crer que Deus pode fazer. Então, a gente precisa ter bem claro que uma coisa é o não de Deus, outra coisa é as dúvidas que fazem eu não receber aquilo que já foi liberado. Não sei se ficou claro ou se confrontou a construção que você estava fazendo, ou se para você ratificou, confirmou o que você estava pensando. Mas isso que eu tenho aprendido e que eu tenho sido ministrada em relação a esse poder e essa chave que é a oração. Não é uma fórmula, não é. Mas ela tem uma maneira viva e real e bíblica de se manifestar. E a gente não pode usar filtros de dogmas e doutrinas para limitar isso de forma alguma. Porque senão a gente está limitando o que o próprio Deus, o que o próprio Jesus conquistou para nós. Até aí tudo bem? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Quer conversar mais alguma coisa sobre isso? Tudo bem? Então a gente vai para o nosso último tipo de oração da noite. Semana que vem tem mais. A gente vai falar sobre oração de louvor e adoração. Para a gente falar da oração de louvor e adoração, vamos definir umas coisas primeiro. Primeiro, o que é louvor e o que é adoração, dentro do contexto que a gente está falando nesse seminário, tá bom? O louvor, ele pode ser definido como elogio, glorificação, exaltação. Louvar é reunir todos os feitos que conhecemos de Deus e expressá-los através de palavras e cânticos, em uma atitude de exaltação e glorificação ao nome dele. É exaltar a Deus pelas obras de suas mãos, por aquilo que ele fez. Agora, a adoração é o ato de adorar, é prestar culto, reverência, venerar. É um amor excessivo, uma idolatria. É um gosto imoderado de alguma coisa. É você gostar daquilo de forma louca. Adoração é uma resposta do nosso amor ao amor de Deus. É concentrar-nos na pessoa e no caráter de Deus, exaltando por aquilo que ele é e reconhecendo seus atributos. Esse tipo de oração, ele traz a manifestação do poder de Deus. Vamos abrir lá em Atos para ter um exemplo claro desse tipo de oração e do que ela pode produzir. Atos 16, a gente vai ler 2 versículos, o 25 e o 26.
daquela passagem muito conhecida, que é Paulo e Silas na prisão. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Que passagem incrível, né? Imagina você estar vivendo uma situação em que você foi açoitado, perseguido, encarcerado, preso em grilhões. É uma situação para você entoar cânticos, louvar ao Senhor? Falando francamente, as lutas que você tem enfrentado, as prisões e os açoites que você tem enfrentado, você tem louvado ao Senhor? Gente, a coisa mais difícil é a gente louvar ao Senhor, adorar ao Senhor no momento da nossa dor. Tem uma música, né, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Quem já ouviu? Não vou cantar não, porque eu não quero impressionar os irmãos com a minha belíssima voz afinadíssima. Mas essa música é muito bonita, porque a verdade é essa. Deus fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Mas a maneira que você se sente em relação a Ele é a mesma? Nem sempre. Nem sempre no momento que você está encarcerado, no momento que você está passando a sua tempestade, você vai ter vontade de louvar e de agradecer a Deus por aquilo que você está passando. Eu tenho uma amiga, há 9 anos atrás, ela engravidou de gêmeos e ela teve uma gestação muito difícil e ela precisou induzir o parto dela e um dos gêmeos dela morreu no parto. O outro gêmeo passou por diversas cirurgias e depois de um pouco mais de 1 ano e 6 meses vivendo na UTI, esse bebê morreu também. E eu achei muito lindo o que Deus fez na vida dessa minha amiga e através da vida dela no momento de dor. Porque principalmente você que é pai, que é mãe, se colocar nesse lugar em que seu filho, seu bebezinho, está internado numa CTI, passando por diversos procedimentos médicos, deve ser um lugar de muita dor, de exercício da sua fé. Um momento que você usa demais a oração da fé. Faz o meu milagre, Senhor. Faz isso acontecer, Senhor. Mas como o Rodrigo colocou, tem coisas que são absolutas. Tem coisas que já aconteceram antes da criação do mundo e precisam acontecer. E essa minha amiga, ela cantava muito essa canção, né? Se Deus quiser, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. E eu ficava muito admirada dela conseguir ver no momento de dor dela a mão de Deus agindo. Na perda dela, a mão de Deus agindo. Paulo e Silas, nesse momento aqui do encarceramento, em que todas as algemas de todos os presos, todas as celas se abriram, e quando aquele carcereiro viu o que estava acontecendo, ele foi se matar, porque ele sabia as consequências que ele e a família dele iam vivenciar daquela fuga coletiva. Paulo falou assim: estamos todos aqui.
E naquele momento de dor que eles estavam vivendo, e ainda assim louvando, um milagre aconteceu. E esse milagre foi a conversão daquele carcereiro e de toda a sua família. Foi o milagre que aqueles presos vivenciaram do poder de Deus. E a Bíblia não relata, mas você imagina que todos eles ficaram no mesmo lugar. Qual preso que não foi impactado pelo poder de Deus, de transformador de Deus, de Jesus, vai ficar paradinho no mesmo lugar tendo sido solto, milagrosamente? E aí a gente vê que não foi só para o carcereiro, mas também para aquelas pessoas que estavam presas ali. O louvor e a adoração é muito natural e normal nos momentos que a gente está feliz. Mas ele precisa ser uma constância na vida do cristão. O Salmo 37, do 1 ao 3, diz mais ou menos assim: bendirei o Senhor em todas as circunstâncias. Seu louvor estará sempre em meus lábios. Eu me gloriarei no Senhor. Que todos os humildes e oprimidos ouçam e se alegrem. Proclamem a majestade do Senhor comigo. E todos, em uma só voz, exaltemos o seu nome. O louvor é uma forma poderosa de ações de graças. Irmãos, a gratidão, assim como a honra e outros atributos, são chaves poderosas no mundo espiritual. Essa noite a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gratidão, ela tem um poder poderoso. Paulo e Silas estavam ali encarcerados e ainda assim eles adoraram e louvaram ao Senhor. Eles proclamaram daquele lugar e daquelas circunstâncias uma ação de graças a Deus. E no meio daquela situação totalmente contrária, um milagre poderoso aconteceu. Jesus ressuscita Lázaro. O que ele faz antes de falar Lázaro vem para fora? Vamos lá ver em João 11:41. Jesus chega lá, né? Lázaro está morto há 4 dias. E Jesus fala assim: então tiraram a pedra da entrada, versículo 41 de João 11. Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando de seus olhos aos céus, agradeceu. Pai, dou-te graças porque me ouvistes. Mais um exemplo? Mateus 14:19. Mateus 14:19. Multiplicação dos pães. E mandou que a multidão se assentasse sobre o gramado. Tomou, então, os 5 pães e os 2 peixes, e, olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes serviram a multidão. Nesses 2 exemplos, a gente vê uma atitude de Jesus antes de um milagre acontecer. Que era uma atitude de quê? De ação de graças, de gratidão. Volta lá os 7 passos. Por isso que eu falei, pega esses 7 passos e coloca no lugar da sua devocional. Ele sabia que ele ia receber. Jesus, ele sabia, ele tinha convicção de que ele ia receber. E ele já era grato por ter recebido. A gratidão é uma arma poderosa. Seja grato por aquilo que você já recebeu da parte de Deus. Seja grato em cima das palavras que Deus já derramou sobre a sua vida. A gratidão é uma forma de adoração, de louvor e adoração poderosa em Deus. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:18 diz o seguinte: dai graças em toda e qualquer circunstância, porquanto
Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se sua vida está no controle de Deus, as coisas acontecem, ou para te ensinar, ou para te abençoar. Então, dar graças em qualquer circunstância é entender que seja para aprender ou para abençoar, Deus está no controle da sua vida. Você é filha muito amada. É desejo do Pai que nós sejamos prósperos, abençoados. E por isso nós devemos ser gratos. E é bem desafiador ser grato nos momentos de ensinamento, nos momentos difíceis. Mas essa postura de gratidão ela tem poder de virar a chave, de mudar os ciclos, de impulsionar a gente para um novo tempo. Então, louve, adore e pratique ações de graças em tudo, em qualquer circunstância. E aqui nós estamos encerrando a aula de hoje, onde a gente conversou sobre os 7 passos para a sua oração ser respondida e colocamos os 3 primeiros tipos de oração desse seminário. Oração de fé, oração da fé, oração de consagração e oração de louvor e adoração. Alguém tem alguma dúvida ou quer colocar alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Ficou entendido? Não precisa que eu repita nada, que eu explique de outro jeito nada. Ótimo. Ótimo. Então, a gente vai estar encerrando, nós vamos orar, vamos encerrar. Mas antes eu queria ver com o apóstolo e profetisa Márcia, se eles querem fazer algum apontamento, querem fazer alguma colocação para a gente encerrar. Apóstolo, profetiza. Pode falar, profetiza. Fala assim. Tudo maravilhoso, uma bênção. Glória a Deus pela sua vida. Deus te abençoe. Amém, obrigada. Apóstolo, quer falar alguma coisa? Quer acrescentar algo? Apóstolo fez a pausa dele agora. Não falou nada. Se ele precisar ajustar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa, ele vai fazer depois lá no grupo. Pode falar. Pode falar. Eu fiquei na dúvida, gente, que é a Ruth que vai falar, mas é minha mãe, né? Eu fiquei na dúvida como é que ela falava. Não, é só um recado para a Tatiana. Ela mandou o recado do bolo, Tati. Ela adora. Ai. Meu bolo favorito, mas isso daí espero que seja editado depois, ou não. Se você quiser me abençoar com bolo de cenoura, eu aceito. Mas seja feita a sua vontade. Cleide, pode falar? Em relação essa palavra, né, que o irmão usou foi fórmula, né? E assim, a aula foi tremenda, foi muito boa. Seria melhor a palavra protocolo em relação a posicionamento, né? Porque você deu vários tópicos de como se posicionar diante de um relacionamento com Deus, né? Que é o nosso Pai, em assuntos que sejam imediatos, direcionados, né? Não assuntos que sejam mais sucintos, né? Vamos falar assim, né? Algo que a gente esteja querendo muito, né, pedindo. Você está falando a respeito de petições, né? Até porque acredito que o protocolo o mundo espiritual não é de qualquer jeito que a gente se achega a ele, né? Aí a gente pode pensar assim também, mas aí cai na religiosidade, né? Porque Deus é o nosso Pai. Sim, Ele é o nosso Pai, né? Mas eu acredito que sim, que exista, tem que haver isso, né? Como você falou, né?
para se achegar a ele, né? Esse protocolo, com esses passos, você acabou, até porque Jesus, ele falou isso, né? Pedro, ele perguntou a Jesus, ele falou, Senhor, ensina-nos a orar, né? E Jesus foi ali e deu ali a oração no Pai Nosso, né? Para que a gente tivesse mais ou menos um direcionamento de como fazer e de como... Eu não sei se eu estou certa em falar isso, esse protocolo ficou muito, muito pesado, né? E você também comentou algo muito interessante que eu também sempre pensei, né? A fé, né, ela é inquestionável, né? Independente da pessoa estar inserida dentro de uma igreja ou não, né? A fé, ela até porque Deus, ele nos ouve, ele vê tudo, né? Ele vê tudo, ele ouve tudo, ele é onisciente, onipresente, até mesmo porque ele fala, né, que ele abençoou tanto o justo, ele abençoa tanto o justo quanto o ímpio, né? O sol ele deu a todos, até mesmo para que naquele grande dia as pessoas não venham se justificar, mas o Senhor não me ouviu, o Senhor não fez isso por mim, eu não te conhecia, né? Eu acredito até para se fazer conhecido. Era só isso que eu queria falar. Entendi. Vamos dar 2 exemplos aqui rapidinho. Receita de bolo. Cada um de nós vai pegar a mesma receita e fazer essa receita. Só que o seu bolo vai ficar super fofinho, vai dar super certo, e o meu solou. Mas a gente seguiu a mesma receita. Quando a gente fala assim que oração não é uma receita, Rodrigo está certo, não é uma receita. Porque mesmo que você siga toda a receita certinho, pode ser que seu bolo sole. E aí, o que aconteceu? De repente, você esqueceu um detalhe, passou batido daquela receita. De repente, seu forno não estava bom. Você colocou na temperatura, mas sei lá, tem alguma coisa entupida. E aí não é. E existe um protocolo. Tem um protocolo formal e tem um protocolo informal. Imagine que você é uma jovem nos seus 19, 20 anos e que você tem um ótimo relacionamento com o seu pai. Você se dá super bem com o seu pai. E você tem um namorado. E você e seu namorado, vocês se amam muito. Você ficaria beijando e abraçando seu namorado na frente do seu pai? Por quê? Você não está fazendo nada de errado. Ele é seu namorado. E seu pai, ele te ama. E vocês têm um ótimo relacionamento. Por que você não... Ele é desrespeitoso, né? Existe um protocolo que não foi falado que você está seguindo. Você sente que isso é um desrespeito. Então, quando a gente fala do protocolo, a gente está falando mais ou menos desses 7 passos. É uma receita de bolo esses 7 passos? Não. Mas é um protocolo que existe. E às vezes a gente não tem uma ciência formal que ele existe. Quem está aqui, quem vai assistir essa aula depois, não pode mais dar essa desculpa, porque já está ciente do protocolo que existe. Pode falar, profetisa Márcia? É exatamente isso que você está falando. Está muito baixinho. Rodrigo, só aguardar, que eu já te vi. Melhorou? Não? Não melhorou? Tá Agora baixo? melhorou. Está um pouco baixo. Melhorou? Melhorou. A minha bateria está quase acabando. Botei aqui. Então, exatamente isso. Qual é o tema desse seminário? A oração que prevalece. Então, essa oração que prevalece, ela realmente precisa seguir esses protocolos. Não uma receita de bolo que vai dar certo, mas os protocolos, que no reino do Espírito existem os protocolos, né? Então, para esse relacionamento que eu tenho com Deus, eu preciso saber, para eu gerar também o conhecimento do Senhor, quem é o Senhor, quem eu sou nele e onde eu estou nele. Então, essas 3
questões, elas bem definidas na minha vida, elas vão me levar a esses protocolos. Eu estou querendo dizer que esses protocolos, eles são fundamentais. Nós conhecermos para que essa oração seja uma oração que prevaleça. Se nós pegarmos uma live, esse dia alguém mandou uma live para mim, dando um exemplo rapidamente, e o irmão começou a... Jesus, vai lá e faz isso. Jesus, manda fulano fazer isso, isso e isso. Esses não são os protocolos da oração, né? Então, nós precisamos realmente conhecer esses protocolos para que a nossa oração ela seja uma oração respondida, uma oração que prevaleça. Deus, eu, Márcia, acredito, Ele ouve todas as nossas orações, mas as orações que serão respondidas e prevalecidas é quando eu conheço esses protocolos, quando eu aplico o conhecimento da sua palavra dentro desses protocolos. Amém. Rodrigo, pode falar? Só uma observação que eu queria falar é o seguinte: receita de bolo e fórmula são diferentes, tá? Receita de bolo pode dar errado, como você falou, forno, pode ser vários fatores que podem dar errado. Agora a fórmula não, é 1 mais 1 igual a 2. 2 mais 2 igual a 4. Então, assim, não tem como dar errado. Só isso. Só para que fique claro. E é o que a gente está, como a professora colocou, né? O que a gente está propondo nesse seminário. São as fórmulas. E esse é só o começo, gente. Ainda tem mais aulas poderosas aí para a gente desfrutar. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Não? Então vamos orar para encerrar? Espírito Santo, muito obrigada pelo destravar do entendimento, do conhecimento que está sendo ministrado em nossas vidas através desse seminário. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de entendermos como filhos e filhas, como nos movermos em autoridade e conhecimento da Tua palavra e do Teu poder, ó Pai. Senhor, nessa hora eu peço que isso que compartilhamos nessas 3 aulas e que iremos compartilhar nas aulas seguintes, ó Pai, eles sejam, Senhor, como uma semente que frutifique a 100 por 1, ó Pai, e transborde da nossa vida. Pai, que seja um marco no nosso relacionamento e na nossa posição de adoradores. Senhor, nos ensina a orar da forma certa, nos ensina, Senhor, a nos posicionarmos da maneira certa naquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas, como indivíduos, como família, como igreja, como sociedade. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina a como, Senhor, alimentar e edificar a nossa fé naquilo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, Pai, a consagrarmos aquilo que precisa ser consagrado a Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, ó Deus, que um coração grato é uma arma poderosa no mundo espiritual, ó Pai. E que possamos Te render, Senhor, louvor e adoração em todo o tempo. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida da profeta Márcia, do apóstolo Valmer, ó Pai, e idealizar nesse momento para edificar a Tua igreja, Pai. Que possamos, Senhor, ver respostas de oração se manifestando e Teu reino sendo estabelecido através de cada vida e cada família. É isso que eu lhe entrego, já crendo e agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Foi um prazer estar com vocês. Até um próximo momento. Vamos ter outros seminários. Então, fiquem atentos aí às nossas redes sociais.